Cidade FM, no combate ao coronavírus. No combate ao coronavírus, a partir de agora, todas as informações atualizando a saúde pública em Itu, região e no mundo. Você está acostumado aí com o Thiago Sório? Desejamos boa sorte ao nosso companheiro, que vai ser papai em breve, se já não é papai. Ao meu lado, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Cidade FM. Um feliz dia dos namorados para todos os namorados, né? Pois é, e o Thiago Sório prestes a se tornar pai também, assim como eu, você, né? E imaginamos, claro, um momento único na vida de um ser humano, o nascimento de um filho. Desejamos boa sorte para ele, para a esposa dele também, a Débora, né? Exatamente. E parabéns. E parabéns para você, namorado. Comemore muito hoje o Dia dos Namorados. A partir de agora, a Cidade FM traz para você aí as principais notícias do dia, para você começar com muita informação, notícia checada e apurada pelo jornalismo da Cidade FM. Renato. É isso aí, até às 8h30 da manhã você participa. Estamos ao vivo, né? Com imagem no Facebook. Você pode acompanhar aqui as informações também ouvindo a gente, acompanhando através do facebook.com/Rádio Cidade Itu. Luciano, a gente já começa atualizando os números da cidade de Itu, né? Atualizado a cidade de Itu, como é que está o movimento, Luciano? Pois é, Itu não divulgou ontem, Renato, o feriado. Normalmente a cidade não divulga o seu boletim diário, feriado, fim de semana, raramente. E temos os números divulgados na quarta-feira, no fim da tarde, né? Na quarta-feira, os números de casos confirmados subiram de 245 para 253 casos confirmados de Covid-19 na cidade de Itu. Entre esses, 22 óbitos já confirmados, 22 mortes na cidade. E o número bom que a gente gosta de passar, 199 pessoas já se curaram da doença. Entre os 253, 22 óbitos e 199 curados. 30 pessoas ainda aguardam resultados de exame, são os chamados casos suspeitos. Entre eles, 13 estão em internação clínica e 7 casos suspeitos estão em UTI. E a cidade de Itu já descartou, através de resultados negativos de exames, 1.061 casos suspeitos até o momento. A gente aguarda aí a confirmação, então, da cidade de Itu. É sempre virando, né, Luciano? À noite, aí a secretaria... Finalzinho da tarde, né, por volta de 5h30 até 5h30 é divulgado. Claro, a gente atualiza aqui no ar durante todo o dia, se não no ar, em nossas redes sociais, no Facebook e Instagram da Rádio Cidade. Sempre bom ficar ligado às últimas notícias por lá também. Maravilha. 8h07. Agora vamos para Sorocaba, onde o número também subiu na cidade de Sorocaba, que registrou 154 casos da Covid em 24 horas. Olha, Renato, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, esse é o recorde absoluto da cidade de Sorocaba. O anterior havia 134 casos em 24 horas. Muita gente. A Prefeitura de Sorocaba registrou mais uma morte confirmada com Covid-19 ontem. Já os casos confirmados da doença passaram de 1.498 para 1.652. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 74. Sorocaba recebeu 154 novos casos em 24 horas. Com isso, a cidade chegou ao total de 1.652 casos confirmados. Desse total, 66 estão internados, sendo 19 em UTI. E o total de recuperados ou em estado de recuperação passou para 1.512. A cidade de Sorocaba também passou de 120 para 136 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Esses estão aguardando os resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 72 estão internados em hospitais da cidade, sendo 20 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 5. O número de descartados por resultados negativos da doença até o momento aumentou para 3.650. E a nova morte, o novo óbito contabilizado na cidade ontem, uma mulher de 56 anos que faleceu na UPH de Sorocaba no dia 7. Ela tinha doença neurológica. 8h09. Temos números atualizados da nossa vizinha Salto, Luciano?
Também Salto normalmente não divulga em feriado, fim de semana. O último boletim atualizado da cidade de Salto é o de quarta-feira. Sendo assim, o número de casos confirmados havia subido de 75 para 82. Entre eles, 48 pacientes já estão curados da doença. Salto que tem um óbito confirmado e tem mais 24 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Renato. Maravilha. 8h10. Esta é a Cidade FM, o Show da Manhã trazendo a atualização a respeito da Covid-19. De Salto, a gente vai para nossa vizinha também, Porto Feliz, Luciano. Porto Feliz subiu bem os números em relação à última atualização que fizemos na quarta-feira de manhã. Subiu na quarta-feira à tarde para 101 e agora ontem para 103 casos confirmados a cidade de Porto Feliz. Entre esses 103 casos confirmados, tem 44 pessoas que já se curaram da doença, 56 estão em isolamento domiciliar fazendo tratamento, 2 em internação na UTI e 1 em internação clínica. Porto Feliz, que ainda tem mais 55 casos suspeitos, entre eles 51 estão em isolamento domiciliar, 1 na internação na UTI e 3 em internação clínica. A cidade de Porto Feliz tem 3 mortes confirmadas até o momento. A outra cidade que preocupa, né, e tem os números acabam subindo é Indaiatuba, que registra mais um óbito pela Covid-19, não é isso, Luciano? Pois é, mais um óbito registrado, Renato, subindo para 38 o total de óbitos. Uma mulher de 71 anos possuía insuficiência renal, pancreatite e era ex-tabagista. Com isso, a cidade de Indaiatuba chega a 38 mortes confirmadas até o momento. São 466 casos confirmados de Covid-19. Entre os confirmados, 26 casos ainda estão internados e, no total, 402 pacientes já se curaram da doença. Entre os suspeitos, 155 estão aguardando resultados de exames para confirmar ou descartar a Covid-19. 34 casos suspeitos estão em internação clínica e 14 em UTI. Indaiatuba ainda tem um óbito suspeito em investigação. Renato. Que é isso, hein? E os números também ainda preocupam na cidade de Jundiaí, que registrou ontem 1.875 casos confirmados da Covid, Luciano. Pois é, assim como Sorocaba e Indaiatuba, Jundiaí também é uma cidade grande com várias outras cidades pequenas em sua região. Jundiaí não param de crescer. 1.875 casos confirmados até ontem. O número de mortes subiu para 104, além de 1.452 recuperados até o momento, a cidade de Jundiaí. O número de mortes, 104. Ontem, mais 3 óbitos confirmados. Um homem de 70 anos, era portador de doença cardiovascular crônica e faleceu na quarta-feira. Uma mulher de 81 anos, era portadora de doença cardiovascular crônica, também faleceu na quarta-feira. Outra mulher de 64 anos, portadora de hepatopatia e nefropatia crônicas, faleceu no dia 6, Renato. Pois é, e a cidade de Votorantim confirmou ontem mais 6 casos e o número de óbitos subiu para 14, Luciano. Pois é, mais 6 casos confirmados, entre eles mais um óbito, o 14º já registrado na cidade de Votorantim. Fica colado com Sorocaba, né? Então é inevitável que os números cresçam cada vez mais. Essa paciente, uma mulher de 75 anos, faleceu na terça-feira. Agora a cidade conta com 257 casos confirmados, sendo 14 óbitos. Os pacientes recuperados já somam 188. Entre os 257 casos confirmados, 188 se recuperaram. Isso é um número bom que a gente gosta de divulgar aqui. 44 estão em isolamento domiciliar, 11 hospitalizados, sendo 2 em UTI e 14 foram a óbito. Há também 17 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 6 estão internados e outros 11 em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, a cidade de Votorantim já descartou 427 casos. É a Cidade FM atualizando você em relação à Covid-19. Vamos para Cabriúva, que é a nossa vizinha também, Luciano. Cabriúva também não atualizou ontem, né, os seus dados. Temos os dados da quarta-feira. 106 casos confirmados até o momento. Em relação à terça-feira, 11 casos a mais. Entre eles, 50 pacientes já se recuperaram na cidade de Cabriúva. 51 casos seguem suspeitos, aguardando resultados de exames. Cabriúva ainda investiga uma morte suspeita. Na cidade de Cabriúva,
4 mortes já foram registradas até o momento, Renato. 8 horas e 13 minutos antes do primeiro intervalo, Luciano, vamos dar aquela passada então nos números de São Paulo e também no Brasil. Vamos lá, o Ministério da Saúde divulgou na noite de ontem seu mais recente balanço, dos casos de mortes provocadas pela Covid-19, 40.919 mortes, 40.919 pessoas já perderam suas vidas em todo o país. Segundo o boletim divulgado ontem à noite pelo Ministério da Saúde, foram 1.239 registros em 24 horas. O total de casos confirmados até o momento no país, 802.828 casos. Foram 30.412 novos casos incluídos em todo o Brasil em 24 horas. Ainda no país, 345.595 pessoas já se curaram da doença, aquele número bom que a gente gosta de divulgar, 345.595 pacientes curados e 416.314 pacientes ainda seguem acompanhamento. Já no estado de São Paulo, momento em que o estado flexibiliza a quarentena em várias regiões, passou de 10 mil o número de mortes por coronavírus. Foram registrados ontem 283 novos óbitos, chegando a 10.145 vidas perdidas e 162.520 casos confirmados no total, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de ocupação das UTIs no estado subiu para 69,4%. O número de pacientes recuperados chegou a 30.383 pessoas que já se curaram da doença. Agora você traz aí os números de como estão nesta questão do isolamento social em Itu e região, Luciano. Não está sendo muito respeitado, Renato. Ontem, atualização do governo do estado, na quarta-feira, Itu teve 41% na taxa de isolamento social, terça 42%, segunda-feira seguindo a tendência também 42%. Salto 41% na quarta-feira, terça 41% e segunda 42%. Sorocaba, quarta-feira 41%, terça e segunda 42%. A melhor cidade da nossa região com o melhor índice de isolamento social tem sido Indaiatuba, constantemente os índices mais altos. Indaiatuba, inclusive, figurando várias vezes aí entre as 20 cidades do estado com o pessoal que mais respeita a quarentena. Na quarta-feira e terça-feira, 46%, e na segunda-feira, 47% a taxa de isolamento social, Renato. Pois é, Indaiatuba com os números subindo, aí o pessoal começa a ficar mais em casa, que senão corre sério risco de contrair aí o vírus. Exatamente. Agora, o governador João Dória divulgou aí que o São Paulo vai produzir a vacina contra o novo coronavírus. É isso, Luciano? Boa notícia, hein? Exatamente. Opa, com certeza mais uma esperança pra gente, O governador falou ontem, durante aquela coletiva que ele faz na hora do almoço, entre 12:30, 1h30 ali, que o Instituto Butantan será parceiro de um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra a Covid, que está em fase final de testes. Segundo Dória, ela estará disponível até junho de 2021, ou seja, daqui um ano ainda. O anúncio foi feito uma semana após o governo iniciar o plano de flexibilização da quarentena no estado. A empresa vai fornecer ao Instituto Butantan as doses da vacina para a realização de testes clínicos na fase 3 em 9 mil voluntários no Brasil. Ainda segundo o governo, se for bem sucedida nos testes, a vacina poderá ser produzida nacionalmente e disponibilizada a todos os brasileiros. Os estudos clínicos no Brasil serão iniciados após a aprovação da Anvisa e dos comitês de ética e pesquisa. Claro, a vacina da Sinovac Biotech já foi aprovada para testes clínicos na China. Ela usa uma versão do vírus inativado. Isso quer dizer que não há presença do coronavírus vivo na solução, o que reduz os riscos desse tipo de imunização. 8h23 agora. Atenção para você que pretende aí receber o benefício. A Caixa libera R$ 1.045 do FGTS para todos na segunda-feira, mas apenas em aplicativo. Explica aí, Luciano, para o ouvinte da Cidade FM. Pois é, Renato, acredito que você também está esperando, Claro. Todo mundo esperando mais essa ajuda do governo, uma ajuda que vem em um bom momento que todos passamos por uma crise, e deve liberar na segunda-feira o acesso até R$ 1.045 do FGTS, um salário mínimo, para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas. Segundo uma fonte do governo, disse ao portal G1 e ouvida também pelo jornal Valor Invest,
No entanto, por 30 dias, pelos próximos 30 dias, o novo saque emergencial do FGTS só estaria disponível no aplicativo Caixa Tem, né, que é o mesmo aplicativo usado por beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com essa mesma fonte, a partir de 15 de julho, então o dinheiro poderia ser sacado ou transferido para outros bancos, né, mas com um escalonamento de datas com base no mês de aniversário da pessoa. O dinheiro só não está disponível para saque em espécie já a partir de segunda-feira, Renato, porque não há papel moeda, ou seja, não tem dinheiro suficiente para honrar todos os saques. Inclusive o Banco Central já mandou emitir novas notas, né? Isso porque esse saque do FGTS vem junto com a soma do programa do auxílio emergencial, que inicialmente liberou 3 parcelas de R$600 para milhões de pessoas, colocou nas mãos dos brasileiros dezenas de bilhões de reais, né? O que até o início da pandemia não era previsto. Então, com menos nota em circulação, não tem como fazer esse saque neste momento. Vai ser só virtual no aplicativo Caixa Tem. Porém, esse aplicativo é muito bacana porque a pessoa se cadastra, entra ali com seu CPF e tal. Quem já tem conta na Caixa recebe direto na conta. Quem não tem, usa o aplicativo. No aplicativo você pode usar ele para pagar boleto, para fazer compra em supermercado, em vários locais, e depois para fazer transferência para outras contas sem pagar nenhuma taxa. O governo anunciou esse saque por meio de uma medida provisória, em função da pandemia também. Vai ter direito a sacar os R$ 1.045 do FGTS todo aquele trabalhador que tem saldo na conta ativa do emprego atual ou inativa, né, de empregos anteriores. Cada trabalhador terá direito a um saque, independentemente do número de contas. Ao todo, mais de 60 milhões de brasileiros tem contas do FGTS, Renato. 8h25. Agora, para o mês de julho, uma notícia não tão boa assim, uma perspectiva. Isso vai depender agora de você, ouvinte aí da Cidade FM. O Brasil pode se tornar o país com mais mortos em julho, se nada mudar. E aí, Luciano? Pois é, a gente fala aqui no dia a dia, vamos comparando os números do Brasil, números dos Estados Unidos. O Brasil subiu muito em muito pouco tempo o número de infectados. Se não houver nenhuma mudança no país, podemos superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 por volta do dia 29 de julho. É o que aponta a projeção de um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias. Nesse dia, o Brasil teria 137.500 mortos e os Estados Unidos 137 mil. O Brasil já chega praticamente à metade do número de infectados dos Estados Unidos. Para isso, o número atual de mortes precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. Um avanço com uma magnitude dessa ocorreu nos últimos 90 dias. Havia 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil em 9 de junho. Ao atingir essa liderança, o Brasil teria tanto o recorde mundial de mortes por Covid-19 quanto o número de mortes em um dia. Se for considerada a taxa de mortes por 100 mil habitantes, o Brasil deve superar os Estados Unidos no dia 10 de julho, ou seja, bem antes. As projeções foram feitas pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, mas não necessariamente vão se concretizar, Renato. Elas se baseiam em diversas variáveis. Até o momento, tudo que foi previsto foi atingido até agora. Essas variáveis mudam ao longo do tempo, né, com o número de casos confirmados, principalmente a adesão ao distanciamento social. O que a gente recomenda aqui: fique em casa, só saia em caso de última necessidade. Só assim a gente vai conseguir frear o avanço da Covid-19. Exatamente. Você que nos acompanha pelo Facebook, né? Estamos com imagens aqui do estúdio. Eu e o Luciano estamos a uma distância de pelo menos 1,5 metro, por aí. Mais ou menos. Né? Quase 2 aí. Então a gente trabalha também com cuidados aqui na entrada da Cidade FM da rádio. Tem, né? O totem com o álcool em gel. Né? Então a gente... assim como você, eu tenho certeza que esses números aí, essas projeções não vão chegar. Agora, aquela boa notícia também, porque o Bolsa Família começa o pagamento de R$600 no próximo dia 17, semana que vem, né, Luciano? Quarta-feira, Renato, a terceira parcela, né, do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família começa a ser paga já a partir de quarta-feira. Para esses beneficiários, a data de pagamento é a mesma do saque, né? Uma vez que pode ser feito de forma imediata. É o pessoal que já recebe Bolsa Família e também vai receber o auxílio dos R$600. Essa é a terceira parcela. Então, a partir de quarta-feira, já pode ir ao banco,
fazer o saque, né? O calendário já está definido, vai de quarta até o dia 30 deste mês. A ordem de pagamentos vai seguir a dos meses anteriores, né? Vai ser feita de acordo com o número final do NIS, né? Aquele número social, não levando em conta o dígito. Então, a partir de quarta-feira, mais uma notícia boa no enfrentamento da pandemia, Renato. E mais uma boa então, Luciano, é porque a USP está desenvolvendo reagentes para testes rápidos da Covid-19. Exatamente, um momento ruim como esse que a gente passa, né? Ter que ficar dependendo de outros países para ter os reagentes, para ter aí os insumos para produzir os testes é muito ruim. Com isso, os pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo, passaram a desenvolver esses novos reagentes para testes rápidos de Covid, né? A ideia é agilizar a testagem, promover alternativas para que a demanda no país cresça. Esses insumos normalmente são importados de países como China ou Índia, e o que acaba criando uma dependência e limitando a capacidade de testagem do Brasil. Os pesquisadores da USP também estão buscando uma nova padronização da coleta, que atualmente é feita por um profissional da saúde com um cotonete ali no nariz ou na garganta do suspeito de estar infectado. No entanto, a mudança proposta facilitaria a adoção de autocoleta, ou seja, o próprio paciente poderia colher sua saliva e enviar o tubo para o laboratório. A próxima etapa da pesquisa é a definição da capacidade de produção dos novos reagentes. Nada como uma notícia boa para a gente fechar o programa de hoje. Renato, um grande abraço para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente volta na segunda-feira às 8 da manhã por aqui. Maravilha, um forte abraço, Luciano Veiga. Na segunda, 8 da manhã, a gente volta com mais informações, atualizando você em respeito à Covid-19 aqui na Cidade FM.